Que a paz de Jesus esteja conosco e que a doutrina espírita, através dos seus ensinos, possa continuar nos esclarecendo, consolando e nos intuindo para agirmos cada vez mais e sermos melhores. No ano de 1957, Ian Stevenson, que é um médico, desencarnou, psiquiatra infantil, ele foi convidado para ser o diretor de psiquiatria, do Departamento de Psiquiatria da Universidade da Virgínia e o Departamento de Medicina Psicossomática da mesma universidade, na cidade de Charlottesville, nos Estados Unidos. Ele sempre, desde criança, ele era uma criança que tinha muitos problemas de saúde. Ele tinha alguns problemas pulmonares, bronquites e tudo mais. E aí, como ele ficava muito tempo de cama, ele teve a oportunidade de ler bastante. A sua mãe tinha uma biblioteca muito vasta e ele, então, lia diversos livros dessa biblioteca, dentre eles, vários sobre religiões orientais e teosofia, o que fez com que ele entrasse em contato muito cedo com o conceito da reencarnação. Mais tarde, ao pesquisar na universidade, ao estudar mais, ele foi um dos grandes colaboradores dentro do campo da ciência para que nós pudéssemos ter em mão algo comprovadamente científico que falasse da reencarnação. Ele não chegou a explicar como isso acontece, mas ele teve a grande contribuição, nos deu essa grande contribuição de nos dizer que existiam casos de crianças que relatavam desde cedo memórias que elas tinham de outras vidas. Essas memórias, que nós vamos chamar hoje no tema de reminiscências, são justamente memórias que essas crianças relatavam com relação a vidas passadas delas. Como assim? Bom, eram crianças que diziam para os pais e para as mães, por exemplo, que eles não eram filhos deles. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? O que é que eu estou fazendo nessa casa? Cadê minha casa? E aquele carro? E aquele cachorro? E aquele vizinho? Então, essas crianças, elas despertaram o interesse de alguns pesquisadores, mas ninguém foi a fundo pesquisando tanto. Mas como o Ian Stevenson tinha esse interesse, ele foi e aprofundou-se nesses estudos, descobrindo que existiam em vários lugares pessoas que relatavam as mesmas coisas, experiências dessas crianças que tinham reminiscências. E isso causava certos conflitos psicológicos, né? Por quê? Porque elas ficavam irritadiças, ficavam deprimidas, ficavam profundamente incomodadas porque elas não eram filhas daquela família. Como assim? Tinham todas essas memórias. E elas apresentavam geralmente essas memórias exatamente da idade muito cedo, da infância, até provavelmente lá para os 7 anos de idade, que era exatamente a área de pesquisa depois que o Ian Stevenson, por ser psiquiatra infantil, adentrou e começou a estudar. Então, ouvindo esses relatos, a princípio, em vários lugares, ele recebeu o interesse de uma das pessoas que ele pesquisasse um pouco mais sobre o tema. E aí ele recebeu uma ajuda financeira e visitou algumas crianças na Índia e no Sri Lanka, porque eram crianças que, interessante, vindo de um lugar, de uma cultura onde a reencarnação é aceita, elas eram, então, crianças que relatavam isso para os seus pais e os seus pais levavam a sério o que elas estavam falando. A princípio relutavam um pouco, mas depois levaram a sério pela crença que já tinham, o terreno já propício
acreditasse na reencarnação, e elas, então, foram estudadas pelo Ian Stevenson, o que terminou sendo um livro que ele lançou em 1966, chamado Reencarnação, 20 casos, onde ele pega 20 casos de crianças. E o que é que ele fez? Ele tinha muito mais casos que ele estudou, porque quando ele chegou na Índia, pensando que ele ia encontrar apenas alguns, ele foi descobrindo que tinha outro, e tinha outro, e tinha outro, e aí ele compilou, e ele escolheu esses 20 justamente pelos critérios científicos que ele colocou, dentre eles algumas características comuns que essas crianças tinham nos relatos, algumas coisas que eram muito específicas, mas que tinham a ver com os vários relatos que essas crianças faziam e que os pais terminavam, de fato, levando essas crianças para os lugares onde elas diziam que elas tinham estado, que era a família delas, e descobriam mesmo que, de fato, ali viveu alguém com o nome que elas diziam que era o nome delas, numa determinada casa, que era uma casa que elas moravam, com descrições detalhadas sobre tudo isso. Então, ele foi um dos grandes pesquisadores que nos ajudaram cientificamente a abrir esse campo do estudo da reencarnação. A psicologia também, desde cedo, também tenta lançar conhecimentos sobre fenômenos, né, da mente, fenômenos psíquicos, digamos assim. E as explicações são sempre dentro da ótica mais do materialismo, de uma ótica mais científica. Então, alguns pioneiros da psicologia, como, por exemplo, Freud, ele veio e estudou e trouxe para nós um conceito muito importante, que é o conceito do inconsciente, que até então ninguém tinha falado. Por que a gente traz esse conceito? Porque o inconsciente, segundo Freud, é uma instância psíquica que guarda as nossas memórias, mas memórias das quais nós não temos conscientemente acesso. São memórias que ficam geralmente recalcadas, reprimidas, que não vêm à tona na consciência, a não ser que, no caso, ele, utilizando-se da psicanálise, um método que ele desenvolveu, essas memórias elas fossem trazidas à tona, trazendo, então, consciência a algumas dessas reminiscências do passado. Essas reminiscências, segundo Freud, elas estariam ligadas a traumas infantis, geralmente relacionadas a alguma questão sexual. Então, ele desenvolveu toda a sua teoria da sexualidade, que foi outra novidade que ele trouxe, mas a grande contribuição para o nosso interesse do estudo de hoje é a contribuição dele com relação ao inconsciente, por se tratar de memórias. Memórias, reminiscências do passado. No entanto, em nenhum momento ele trouxe as reminiscências no sentido de considerar uma outra vida, uma outra existência. São as reminiscências que as crianças teriam de experiências infantis, traumáticas, que viriam à tona numa determinada idade e que elas não tinham consciência. Posteriormente, nós temos o Jung, que foi um dos seus discípulos, e o Jung, ele abrange um pouco mais, alarga um pouco mais os conhecimentos que Freud trouxe. Ele, também como Freud, acreditava no inconsciente, nessa instância onde nós não tínhamos a consciência, porém ele expande esse conceito um pouco mais, no sentido de trazer para nós o que ele chamou, dentre outros conceitos, e outros símbolos também que ele trouxe, até porque ele era um estudioso de coisas místicas, né? Seu pai era um pastor, e, enfim, ele tem um background aí também religioso, mas ele trouxe um conceito importante que se chama inconsciente coletivo, que diz respeito a memórias que nós temos, mas não necessariamente só desta vida, desta família, mas de coisas que vêm dos antepassados, expandindo, pois, um pouco mais a teoria de Freud.
ele também discordava de Freud com relação à história de todas as memórias que estão no inconsciente serem memórias que eram relativas a traumas, em especial traumas relacionados a alguma questão da sexualidade. Posteriormente, nós vimos também o advento da psicologia humanista, onde Maslow, Rogers trouxeram a visão positiva do ser humano, que até então era visto simplesmente como negativa, essa visão, como alguém animalizado, muito primitivo, e eles abrangem um pouco mais esse conceito, trazendo a posição de que o homem é primordialmente bom. E este conceito, ele se relaciona também com a crença do Espiritismo de que somos essência divina, somos partículas de Deus. E essa essência divina nos faz pessoas que um dia seremos anjos e seremos melhores. Então, a crença no positivo, a crença no potencial de cada um, que eles chamaram de self-atualização, autorrealização e tudo mais. E, mais tarde, vem também a psicologia transpessoal, que mais ainda considera a alma, considera o espírito e as coisas transcendentais como parte dessa psique humana. A Joana de Ângeles, fazendo um estudo profundo através da psicologia profunda ou a psicologia espírita ou do espírito, ela vem nos dizer que esses pioneiros, não é? O Freud, a psicologia humanista, a transpessoal e Jung, dos quais ela realmente faz muito uso na sua conceitualização da psicologia profunda, ela diz que todos eles trouxeram contribuições maravilhosas para entendermos como a mente humana funciona. No entanto, todos consideram a mente humana como algo material, como algo fazendo parte desta vida, e as experiências humanas e as reminiscências, essas recordações e os conflitos psicológicos, tema de hoje, como memórias traumáticas, geralmente, desta vida. Então, qual é a novidade que ela acrescenta? É exatamente aprofundar todos esses conflitos, não mais e somente na ótica da psicologia materialista, de uma ciência que não considera o transcendente, mas ela vai nos dizer que, como espíritos, mente corresponde a espírito, na psicologia de Joana de Ângeles. E ela vai nos dizer, portanto, que tudo advém do espírito, tudo advém de tudo aquilo que a nossa herança como espírito vai adquirindo em cada existência. Tudo que eu faço, tudo que eu vivo, tudo que eu realizo se transforma, então, num potencial para mim, no meu HD espiritual, chamado perispírito, fica tudo impresso nesse perispírito e, de reencarnação em reencarnação, eu vou trazendo essas memórias, tanto positivas quanto negativas, tanto as aquisições, digamos assim, desse espírito, como as mazelas e as tendências e esses conflitos psicológicos também que vêm de outras vidas. Então, a Joana, ela começa, não é, a nos dar essa visão mais abrangente, nos dando essa ideia de que, de fato, o espírito, que somos nós, é o responsável pela mente e não o cérebro responsável pela mente, tá? E aí, interessante a gente notar que, com o advento, né, da psicologia no século XIX, mais ou menos na mesma época, num outro lugar, nesse caso na França, com o mestre Allan Kardec, nós temos, então, o princípio da codificação espírita, através do seu Pentateuco, na mesma época que a psicologia, de uma certa forma, estava ali caminhando, não é, como ciência.
O que nos mostra também, de uma forma bem interessante, o que o Evangelho diz no primeiro capítulo, quando o título diz, né? Eu não vim destruir a lei, ou seja, a ciência e a religião, elas caminham juntas. Uma não veio para destruir a outra, mas uma veio para complementar a outra, e uma vem a partir do momento que a outra está pronta também para receber, né? Então, veja que não é à toa que foi no século XIX, que foi um século extremamente iluminado, né, no sentido assim das conquistas, né, intelectuais, das pesquisas, da ciência, que o Allan Kardec vem e traz a codificação espírita para nós, e a psicologia, por sua vez, também vai trazer esses conhecimentos. Nada é por acaso. Os espíritos superiores que o digam. Então, com esse advento do espiritismo, vários outros autores espirituais começaram a se manifestar em outras obras, dos quais conhecemos, né, alguns, o André Luiz, o Emmanuel, não o Emmanuel na época, mas o André Luiz, e um deles é o Manuel Filomeno de Miranda, que é exatamente o autor deste texto que nós vamos nos debruçar hoje, que Alisson já falou, que vem do livro dele, que se chama Temas da Vida e da Morte. E o capítulo específico que nós vamos estudar hoje e refletir se chama Reminiscências e Conflitos Psicológicos. Então, o que seriam essas reminiscências, não é? Reminiscências são lembranças, são memórias. E os conflitos psicológicos são todos aqueles conflitos que nós temos, não é, trazidos, que trazem para nós alguma perturbação, algum desajuste, alguma desarmonia, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista espiritual ou psicológico, emocional. E esse texto maravilhoso, ele vai falar exatamente da relação dos conflitos psicológicos com essas reminiscências. O que é que essas reminiscências têm a ver com hoje eu ter os meus conflitos? Porque todos nós temos os nossos conflitos psicológicos, né? Nenhum de nós escapa dessa condição nesse planetinha de provas e expiações. Estamos aqui porque ainda temos conflitos e vários conflitos. Mas, então, o texto vai falar disso. Qual é a relação entre esses conflitos psicológicos com a questão das lembranças do passado? Por que nós temos esses conflitos, né? Qual é a relação que a gente tem disso com as vidas passadas? Será que só são as reminiscências que nos causam esses conflitos? Será que é mais do que isso? O que seria, então, essas outras coisas? Que outros fatores também contribuem para que nós tenhamos esses conflitos psicológicos? E o que é que influencia nisso? O meio, por exemplo, influencia? De que forma? Positivamente, negativamente? É disso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, ele começa dizendo que embriogenistas, biólogos, psicólogos já tentaram por muito tempo, entender como funciona a mente, em especial, como é o processo da reencarnação. Quando alguns acontecimentos que não são explicáveis pela ciência trazem para eles algumas dessas questões, mas ele começa exatamente criticando que esses pesquisadores, estudiosos, eles dão alguns palpites e criam algumas hipóteses, mas eles falam muitas vezes sem conhecimento de causa. E aí, a gente parabeniza, né, o Ian Stevenson por ter sido muito corajoso em falar de um tema que, na época, era um tema exatamente, digamos assim, tabu, que até hoje ainda recebe preconceito por falta de conhecimento, por ignorância no sentido de falta mesmo de conhecimento de causa. Então, ele vai dizer que o processo reencarnatório, ele começa no momento da fecundação e atinge a sua plenitude na adolescência. Veja que coisa interessante.
a psicologia também vai falar, geralmente, que os primeiros anos de vida são os anos mais importantes da vida da gente. São naqueles anos que a gente vai se formando, a gente vai criando a nossa personalidade, não é? E são os anos, exatamente, em que o nosso perispírito vai se acoplando ao corpo físico. Então, é interessante a gente ver que, desde o início do texto, ele já vai dizendo que tudo a ver com o processo reencarnatório começa no momento da fecundação. Por isso que, quando nós não apoiamos o aborto, por exemplo, nós estamos lidando exatamente com a crença compatível com o que o Espiritismo nos diz, que o espírito já está ali no momento da fecundação. E atinge essa plenitude na adolescência. Por quê na adolescência? Porque é na adolescência, por volta dos 14 anos de idade, mais ou menos, que a nossa glândula pineal, que fica localizada aqui no topo da nossa cabeça, chamada por André Luiz nas suas obras de epífise, ela está plenamente desenvolvida. A glândula pineal é uma glândula responsável pela sexualidade na adolescência. Porém, para os estudiosos do espiritismo, né, ela é a glândula chamada também a glândula da mediunidade, a glândula que nos conecta com o divino. Fica aqui no nosso chakra coronário, para quem conhece os centros de força também. Então, é interessante isso. Por quê? Porque a doutrina espírita vai nos falar desse acoplamento do perispírito e a gente vai exatamente até os 14 anos de idade, onde essa glândula pineal ela vai ter a sua plenitude, então, na adolescência. Então, as experiências, as impressões mais fortes que nós temos das vidas passadas, elas fixam-se nesse corpo em formação. Então, quando, no momento da fecundação, eu já venho com o imprint, com aquele chip comigo de vidas passadas, de tudo aquilo, como falei no início, das nossas aquisições, tanto positivas quanto nossas tendências negativas. Então, essas impressões, elas fixam-se já nesse corpo em formação, em forma já de deficiências físicas ou psíquicas, de saúde ou de inteligência, e de acordo com o tipo de comportamento em que aquele espírito está no seu momento e no seu processo evolutivo. Então, quanto mais evoluído, mais eu tenho, não é, desenvolvido essas outras capacidades e características, por exemplo. Não é? Do mesmo modo, se talvez eu tenha abusado, um exemplo, da minha inteligência em outra vida, pode ser que nesta vida eu venha com algum tipo de deficiência intelectual, não é? No sentido cognitivo, que nós vimos aí pela frente com as experiências que nós temos no nosso dia a dia. Tá? Então, estabelecidos esses programas kármicos referentes às necessidades de cada espírito, outros fatores também contribuem durante a gestação e o parto para ulteriores fenômenos psicológicos desse reencarnante. Ou seja, veja como é importante na gestação, e isso é falado muito, não é? A importância de uma boa gestação, de um pré-natal, de você conversar com seu bebê, de você acolher, de você dar aquele suporte e tudo mais, não é balela. De fato, o espírito vai captando tudo isso, não é? E graças ou à simpatia ou à animosidade desses pais que vão receber esse espírito, ele já vai sentir se ele é acolhido ou se ele é rechaçado, não é? Se ele vai ser rejeitado ou se ele vai ser bem-vindo. Então, esses pais, se eles envolvem esse filho em ondas de ternura, de amor, de compaixão, ele vai sentir aquilo dentro do útero. E isso faz até sentido, gente, se a gente for pensar a nível físico, não é? Porque quando nós temos prazer e nós
eliminamos, por exemplo, do cérebro a substância química da dopamina, o corpo da gente se sente bem, a gente tem um bem-estar. Da mesma forma, se nós emitimos pensamentos negativos e a gente está tendo, digamos assim, uma gestação, quem já foi mãe aqui, muito conturbada, com muitos problemas, às vezes físicos, às vezes domésticos, conflitos, isso também vai liberar no nosso corpo físico algumas substâncias que vão contribuir para que o feto sinta essa toxina dentro do organismo, tá? O espiritismo ele vai falar para a gente desses parentescos, não é, corporais e dos parentescos espirituais. E a gente sabe que não está na família que estamos por acaso. Então, a gente sabe que, muitas vezes, dentro da nossa família, nós temos alguns espíritos que são afins e outros que nós não temos tanta afinidade. Eu vejo, às vezes, algumas mães até comentarem, puxa vida, eu queria gostar tanto do meu filho quanto da minha filha, mas, sei lá, às vezes eu sinto uma repulsa, uma coisa ruim quando eu chego junto, não consigo me aproximar. Isso não é por acaso, né? Isso tudo é explicado dentro do Espiritismo. Então, esse filho, ele vai sentir esse vínculo, que a gente chama vínculo seguro ou vínculo inseguro, desde dentro do ventre materno. Então, veja que coisa interessante. Quando nós estamos para reencarnar, aliás, quando estamos no plano espiritual, nós temos muito mais lucidez do que quando estamos aqui. Porque quando estamos aqui, nós temos esquecimento do passado, nós não sabemos quem nós fomos, nós não sabemos quem nossos parentes queridos e amados das nossas casas são ou foram para a gente. Então, a gente está muito mais lá do que cá, quando a gente é bebezinho, quando a gente é criança. O que é que eu quero dizer com isso? E o que é que o Espírito Manuel Filomeno de Miranda quer dizer com isso? Que nós, quando estamos no processo de reencarnação, naqueles anos iniciais, as impressões ainda que nós carregamos do plano espiritual são muito fortes e muito presentes naquele espírito reencarnante. Então, esse espírito, ele tem muito mais sensibilidade de percepção do que quando nós vamos ficando mais velhos. Tanto é que na pesquisa lá do Ian Stevenson, ele dizia, num dos casos, por exemplo, que o menininho ele se lembrava nitidamente de tudo da família dele até os 5 anos. Depois dos 5, ele já estava esquecendo um pouquinho. Por quê? Ele sabia o que era ele lá no plano espiritual, ele tinha essa consciência, mas aqui, com o contato com a materialidade, a gente vai esquecendo, não é? A gente vai esquecendo. Então, porque ele tem essa lucidez, ele percebe muito mais, com muito mais fidelidade, quando ele está sendo rejeitado, quando ele está sendo desejado. E ele também registra os estados familiares e também os conflitos domésticos que acontecem. Então, as brigas, as discussões, o clima dentro de casa, tudo isso, ele está muito mais sensível a sentir do que quando está mais velho, tá? Mas, mais velho, claro que tendo vivido isso, ele também vai continuar reproduzindo todos esses conflitos, não é? Psicológicos que ele teve quando ele chegou aqui no plano físico. Então, às vezes, o pavor é tão grande desse feto, desse espírito que vai reencarnar, às vezes o pavor é tão grande do que ele vai encontrar por conta desses estados mentais da mãe, por conta dos conflitos domésticos, por conta do ambiente que ele vem, que ele muitas vezes desiste da reencarnação. E entra em desespero algumas vezes e interrompe aquele planejamento que foi feito no mundo espiritual. Inconscientemente ele faz isso, tá? Aquele programa que nós traçamos com os nossos mentores, quando voltamos à pátria espiritual e estamos a ponto de reencarnar, tudo isso é planejado. E, às vezes, o feto, a criança que vai renascer,
ela está tão apavorada com aquilo que ela, então, às vezes, provoca, digamos assim, na mãe, um aborto natural. Então, algumas de nós aqui talvez tivemos alguns abortos, né? Então, pensemos, talvez esses espíritos tenham desistido por algum motivo de recordações que eles tinham conosco, tá? Bom, os meses de ligação física com a mãe são também de vinculação psíquica. Então, não é só uma questão do físico da mãe, das dopaminas ou de todos os hormônios que ela vai desencadeando no seu corpo físico, mas também a vida psíquica dessa mãe interfere muito nesse feto. E aí, ele pode ser alguém que está em sofrimento e está pedindo a essa mãe uma oportunidade, portanto, está pedindo amparo, está pedindo apoio para ele vir, ou ele pode vir exatamente, se for um espírito afim, num lar com a mãe que seja para uma experiência ditosa, alegre, feliz. Então, ele pode encontrar essas duas situações, dependendo, não é, da animosidade que ele é recebido ou do acolhimento e do amor, da experiência de amorosidade desses pais, em especial a mãe que está carregando ele no ventre. Então, ele vai dizer que os pais transmitem heranças genéticas aos filhos. Não é? Não é à toa que a gente diz tal pai, tal filho. Parecido, né? As parecenças físicas que o Evangelho também nos fala. Porém, nenhum espírito reencarnante tem a mesma inteligência e moralidade dos pais. Então, ele diz que as semelhanças físicas, as semelhanças vêm até psicológicas, por conta do contato com o ambiente. Ele nos explica que pode acontecer, porém, a moralidade e a intelectualidade desse espírito é próprio do espírito. Então, o espírito, ele é herdeiro de suas próprias conquistas passadas, graças às quais se expressa no campo dessa atividade nova. Então, tudo que eu fui, eu repercuto aqui nessa vida. Porém, ele faz uma ressalva. Não é porque você já veio com aquela moralidade, já veio com as suas conquistas, ou veio com as suas tendências, que o meio não vai influenciar. Porque da mesma forma que na gestação e no parto o meio influencia, também quando ele chega aqui, esses comportamentos dos pais vão influenciar nessa conduta do reencarnante. E aí, se ele já tem uma tendência de espírito imperfeito e ele encontra naquele ambiente mais imperfeições, mais conflitos, mais mazelas, mais encrencas, ele vai entrar no estado em que ele não vai ter um ambiente para progredir, para evoluir. Ele vai captar, né, esses conflitos, essas vibrações perniciosas. E tudo isso vai, portanto, causar nele esses conflitos psicológicos. Tá? Então, veja como é importante o exemplo dos pais para os filhos. É muito importante. Não é só o que a gente fala, é o que a gente faz. Nós somos, não é, um evangelho vivo para nossos filhos, ou nós somos um exemplo péssimo para eles. E aí existe aquele velho ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não é? Mas na hora H, lá vai a gente dar bronca no menino, botar de castigo, mas o que é que a gente fez para exemplificar antes para ele o que deveria ser feito? Então, reações de várias ordens vão acontecer com essa criança que vai chegar a esse mundo. Isso pode ser em forma de rebeldia, de insatisfação, nervosismo e até incapacidade intelectual durante a infância e a adolescência. E isso vai se agravando até a fase adulta, não é?
Quantas crianças, por exemplo, têm dificuldades de aprendizagem quando, na realidade, o que elas estão vivenciando em casa são dificuldades, são violências, são conflitos, são problemas de diversas ordens, que às vezes não tem a ver necessariamente com déficit cognitivo daquela criança, mas tem a ver com o ambiente. Eu costumo brincar, entre aspas, dizendo que déficit de atenção, na realidade, realmente é um déficit de atenção. É uma falta de atenção dos pais com os filhos, porque uma criança que recebe atenção, a não ser que, de fato, ela tenha um comprometimento cognitivo, que acontece, tá, gente? Até porque o espírito não tem, através da lei de causa e efeito, ação e reação. O que eu fiz, eu aqui tenho que melhorar, não é? Digamos assim, aprender a ser melhor. Então, pode acontecer. Porém, tudo isso que ele vai vivenciar e todos esses comportamentos, eles podem ser levados até a fase adulta. E ele vai dizer, a não ser que o amor dos pais, não é, entre aí em cena e interrompa esse ciclo. Por quê? Porque se o espírito é imperfeito e ele vai demonstrar as suas imperfeições na sua vida, se ele encontra um ambiente também completamente desequilibrado e imperfeito, claro que ele vai piorar. Mas se ele encontra acolhimento, ele encontra amor, afeto, dedicação, atenção, claro que ele vai ter uma grande chance. Isso não quer dizer que ele vai se transformar no menino de ouro, na menina prodígio, não é por aí. Porém, se ele já foi pior lá atrás, ele não vai piorar com amor, não é? Nós sabemos pela lei do progresso que nós não retroagimos, nós só progredimos. Talvez a gente estacione, mas retroagir jamais. Retrogredir nunca. Então, a gente vai sempre evoluir. Vamos pensar, se o espírito é imperfeito e ele carrega com ele essas imperfeições, mas ele chega aqui e ele tem pais que vão estimulá-lo, vão dar amor, vão dar atenção, vão dar carinho, vão propiciar para ele meios, especialmente morais. Daí a gente bater na tecla muito também da evangelização infantil, porque é nessa fase que as crianças estão mais moldáveis à influência dos pais. Isso não sou eu falando, são os espíritos superiores dizendo que as nossas crianças elas são muito mais fáceis e moldáveis nessa fase, que corrobora com o que a gente está estudando hoje. Então, devemos, não é, nos preocupar também com a moralização das crianças. Muitas vezes estamos apenas preocupados com qual é a universidade, qual é o título, até a profissão, às vezes a gente quer escolher para os nossos filhos, mas e a moralidade, e o exemplo, e os valores? Então, ele diz, a ajuda do psicólogo, a ajuda de terapias especializadas, ótimo, nada contra. Porém, isso não exime de forma alguma o dever que é dos pais de educar. A escola instrui, os pais educam. Nosso dever é educar nossos filhos na moralidade, em especial. Então, cumpre aos pais essa tarefa, que é maior do que todas as outras. E veja que interessante. O Manuel Filomeno de Miranda, ele tem vários livros onde ele aprofunda o tema das obsessões. Talvez ele seja um dos autores que mais fale de obsessões. Mas, nesse texto, e ele diz isso no texto, ele não está nem se referindo ao capítulo das obsessões, ele está falando apenas nas reminiscências do passado e nas influências que o espírito tem hoje no meio. E imagina colocando mais uma bronca aí nas obsessões, porque quando estamos com padrão vibratório baixo, claro que nós vamos estar mais suscetíveis, não é, a essas obsessões. Então, ele está dizendo, olha, não estou nem falando das obsessões, eu estou falando apenas do espírito que está vindo já com suas reminiscências, suas broncas passadas aí, das suas memórias passadas.
tá? E ele diz que todas essas reminiscências, elas ficam gravadas no inconsciente atual. Lembra do conceito de Freud do inconsciente? Ele diz que fica no inconsciente atual. Ou seja, está aqui, em algum lugar, que a gente não tem acesso, mas está na nossa mente. E isso vai irrigar a consciência com o quê? Com temores, com alguns conflitos. E isso produz estados de desequilíbrio. Esses estados de desequilíbrio, eles podem ser mais leves, claro, mas a partir do momento que nós vamos adicionando a isso mais e mais conflitos psicológicos, claro que esses estados vão ficando mais graves, decorrendo até, talvez, em transtornos mesmo psiquiátricos, como a depressão, a ansiedade, o ataque de pânico e por aí vai. Mas ele diz também que muitas das causas, por exemplo, de enurese noturna, irritabilidade, pavores de toda espécie, timidez, ansiedade, são todas encontradas, muitas vezes, nas causas da vida intrauterina. Então, na relação da mãe com esse bebê, na relação da mãe com os familiares, na relação desse ambiente, tudo isso causando ansiedade, não é, para esse bebê, para esse ser reencarnante. Mas tem uma notícia boa, né, para dar para a gente. Ele disse o seguinte: é possível nós minimizarmos os efeitos disso, dessas reminiscências, desses conflitos. É possível. Vamos dar a boa nova aí para vocês, né? A dica que ele nos dá, que se nós tivermos uma postura afetuosa, amorosa dos pais, particularmente da mãe, na hora do sono, conversando com esses nossos filhos, com essas crianças, com esses adolescentes, eles vão captar o que a gente está falando. E isso vai anulando aos poucos a percepção negativa. Veja que coisa interessante. Quando nós dormimos, nosso espírito, ele se desprende do corpo físico e ele vai para uma outra dimensão, não é isso? Então, o espírito estando no plano espiritual, numa outra dimensão não material, ele está mais suscetível a todas as impressões. Ele está mais aberto, menos resistente a tudo que a gente for falar. Então, uma dica para todos nós que temos filhos, né? Ou pessoas difíceis, quando ela estiver dormindo, você chega lá, abre o Evangelho, lê um pouquinho, em voz alta. Não precisa também muito alto para não acordar a pessoa e levar uma bronca. Mas você lê uma página e aí você conversa com aquele espírito. Como assim? Converse. Fale para ele o que você gostaria de dizer que ele não escuta na hora que ele está em vigília. Fale para ele do seu amor. Peça perdão, talvez, por alguma coisa, mas fale, tá? Mas não é para falar bronca, não, é para falar coisas boas, certo? Bom, então, desde que ainda não esteja concluída a reencarnação, principalmente nas crianças, que ainda não está concluída a reencarnação, até mais ou menos 7 anos, e como ele falou, a plenitude da adolescência, nós podemos fazer isso. E ele vai ouvir, ele vai entender as sugestões positivas que são apresentadas para ele. E ele vai sentir aquele amor, a afeição, aquilo que a gente está tentando transmitir. Ele até faz um exemplo, diz assim, quantas vezes até o próprio conflito sexual não se origina, né, desse desejo dessa mãe de ter querido ter um filho, por exemplo, varão e nascer uma menina, ou de querer uma menina e nascer um menino. Ele dá esse exemplo nesse texto também. Então, sempre é tempo de reconsiderarmos a nossa atitude, reconciliando-se com esse ser, principalmente aqueles que a gente talvez tenha menosprezado, que a gente tenha rejeitado, por N motivos. Porque, gente, não estamos aqui, e a doutrina espírita não está aqui para julgar nem condenar ninguém, não é? Às vezes, nós temos dificuldade com algum filho,
com algum parente, mas aqui em especial, tratando-se de filhos, lógico que às vezes a gente comete erros, às vezes a gente não queria ter aquela gravidez. Isso é natural, isso é normal, mas nada que não possa ser refeito. Isso é que é lindo da doutrina. Não tem nada que a gente faça que a gente não pode refazer para melhorar, como dizia aquela frase de Chico, né? Eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso recomeçar e fazer um novo fim. Então, a partir de agora, a gente está sendo convidado a fazer isso acontecer. Não interessa o que foi feito ou o que deixou de ser feito. Vamos nos perdoar por isso, vamos reconhecer e vamos seguir. É isso que a doutrina nos convida a fazer. Então, esse inconsciente dessa criança vai receber essas informações, vai ser registrado no inconsciente dela de uma forma agradável e ele vai responder. Se não à altura, mas pelo menos melhorando um pouco. Bom, então, ele dá também faz uma ressalva. Ele diz o seguinte, não é que não será apenas o ato de falar, pura e simplesmente, que vai fazer a diferença nessa relação. Nós precisamos também passar na nossa fala o afeto, o amor. Porque às vezes a gente fala, mas não fala com o sentimento. A gente fala palavras soltas ao ar, mas o coração não está ali junto, não é? Então, é colocar o coração junto daquilo que a gente está falando e realmente expressar o sentimento, a emoção, para que o filho sinta isso. Por fim, ele diz, é necessário que a carga da certeza do êxito se faça presente, a gente acreditar que vai dar certo. E ele menciona a frase de Jesus, tudo é possível àquele que crê. Então, pesquisando, não é, um pouco mais sobre isso, eu entrei em contato aqui com o livro de Joana de Ângeles, que se chama Refletindo a Alma, e tem um parágrafozinho aqui, aliás, um trechinho bem rapidinho, que ela fala o seguinte, que tem tudo a ver com o que o Manuel de Filomeno Miranda fala hoje para a gente. Isso é do livro Amor, Imbatível Amor, de Joana, tá? E diz assim, é na infância que se fixam em profundidade os acontecimentos, aliás, desde antes, na vida intrauterina, quando o ser faz-se participante do futuro grupo familiar, no qual renascerá. As impressões de aceitação como de rejeição se lhe esculpirão em profundidade, abençoando-o com o amor e a segurança, ou dilacerando-lhe o sistema emocional. Exatamente o que ele está dizendo, não é? Que é desde o útero que o feto sente isso e nós vamos captando, esse ser reencarnante vai captando ou a aceitação ou a rejeição desde o útero. E, por fim, nesse livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier, chamado Família, nós encontramos também aqui um texto que fala muito do que a gente também falou hoje, que eu gostaria de concluir com ele, se vocês me permitem. Ele fala assim, o título é Antes do Berço. Antes do berço, quase sempre, conhece a alma humana, plenamente desperta, grande parte dos débitos que lhe induzem o coração a remergulhar nas forças do plano físico. Né? Então, plano espiritual, vindo reencarnar aqui no plano físico. Dizendo que nós reconhecemos lá, como nós falamos aqui. Muitas vezes, como o auxílio dos benfeitores que lhe endossam as novas experiências, contempla o quadro de provações em que testemunhará humildade e renúncia. Muitos candidatos ao recomeço da aprendizagem na Terra, em semelhantes visões do limiar, tremem e choram, debatendo-se em clamoroso receio, acovardados à última hora, quando já não podem recuar nas decisões assumidas.
que falamos, né, sobre o espírito, às vezes, ter medo de reencarnar, quando ele, às vezes, não pode recuar. Ele tem que vir. Vai-te embora o plano físico e vai viver lá, né? É então que o afeto dos pais lhes confere doce refúgio. No clima nutriente do lar, aquietam as próprias ânsias, refazendo-se à luz do entendimento e da prece, para combate consigo mesmo na estrada redentora. Entretanto, se pais e mães, nessa hora, surgem moralmente inabilitados entre a indiferença e a discórdia, desajustes e enfermidades poderão sobrevir na grande passagem, porquanto o aborto e o desequilíbrio aparecerão aflitivos, sobrecarregando o nascituro de pesados gravames que, em muitas ocasiões, só a morte inesperada conseguirá reprimir. Pais amigos, guardai convosco, ante o berço terrestre, a oração e o carinho, a caridade e a paz, porque sois responsáveis, na luz da reencarnação, por aquele que volta, em nome do Senhor, a rogar-vos abrigo, a fim de burilar-se e servir, ofertando-vos ao mesmo tempo as mais nobres oportunidades de elevação. Eu achei perfeito esse texto, tem tudo a ver, não é? Com essa mensagem de Emmanuel para nós. E veja como ele diz que essa experiência, que talvez a gente pense que nós estamos fazendo isso para o filho, também é uma experiência do filho para nós. Porque se nós temos algum tipo de sentimento, de animosidade com relação àquele ser que reencarna em nosso lar, nós, através do nosso sacrifício, entre aspas, né, das nossas atitudes de tentar melhorar aquela animosidade, aquele sentimento que não é tão positivo, nós também estamos evoluindo. Então, é uma evolução dupla. A gente ajuda o filho a evoluir e nós também estamos evoluindo. Por quê? O que é mais fácil? É um atleta, super atleta, chegar na linha de chegada ou algum sedentário conseguir fazer uma maratona e chegar lá, né? Então, quanto mais esforço, mais mérito. Então, pensemos nisso. Sempre, gente, é tempo de recomeçar. Que nós possamos ter essa consciência. Não é porque a gente não fez no útero, ou porque a gente não fez quando era criança, que a gente vai ficar se autoflagelando e se culpando. Aliás, Joana de Ângeles diz que a maioria dos transtornos mentais tem como raiz a culpa. Então, que possamos nos eximir de alguma coisa, mas baseadas nas reflexões que nós tivemos, né, dos nossos equívocos, reconhecendo o que a gente fez, reconhecendo o que a gente quer fazer hoje, mas mais importante que tudo, fazendo. Porque não adianta só falar, não adianta só vir para a reunião pública, não adianta tomar passe, ir para uma missa, receber uma hóstia, se eu não pratico aquilo que eu estou ouvindo. Então, que nós não percamos a esperança, que nós possamos fazer a nossa parte e que saiamos daqui com a certeza que os conflitos psicológicos existem, as reminiscências existem, essas memórias fazem parte do nosso perispírito, existem, mas nós podemos fazer diferente a partir de agora. Então, que nós possamos sair daqui com esse compromisso de fazermos diferente conosco, com nossos filhos e com todos aqueles que são difíceis em nossa vida. Muita paz para todos.